do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do seu evangelista São João, capítulo 6, versículo de 52 ao 59. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. A essas palavras, os judeus começaram a discutir e dizer: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. A Igreja nos fala hoje na sua Santa Liturgia, pelo evangelista São João, onde Jesus ele vem continuando afirmando. A essas palavras os judeus começaram a discutir. Então houve uma discussão dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus mais uma vez afirmando que a carne dele é alimento para a vida eterna. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui é a promessa de Jesus, meus irmãos, e ele tem toda a autoridade. Ele tem toda a verdade no que afirma, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou e adquiriu a vida eterna para todo aquele que nele crê, todo aquele que, como ele mesmo diz, que tiver comunhão com ele, com o seu sangue. Quem beber o meu sangue e comer a minha carne terá a vida em mim. E aqui Jesus nos fala da Eucaristia. Aqui eles não compreenderam. Aqui Jesus não mediu as palavras, Jesus não disse assim: eu não vou falar claramente porque não vão entender. Aqui Jesus não se importou, no português mais claro, não se importou se eles iam entender ou não entender, se eles iam aceitar ou não aceitar. Mas Jesus afirma: em verdade vos digo, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então, na perfeita comunhão com Cristo, na perfeita comunhão com o Filho de Deus, nós teremos a vida eterna. Olha que grandiosidade desse santo sacramento, meus irmãos, em que muitas vezes nós deixamos de lado, e muitas vezes nós não damos a devida importância. E isso, o Senhor está falando que nos garante a vida eterna. Quando nós estamos fiéis participantes da ceia do Senhor e com a devida responsabilidade do exame de consciência, buscando aqueles meios que a igreja nos oferece para estar em condição de receber, ou seja, a igreja na pessoa de Cristo que a confiou, no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo onde ele diz aos seus discípulos, aos apóstolos:
A quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados. A quem os retiveste, se lhes são retidos. Então Jesus deu autoridade à igreja para perdoar pecados. Então, quando a gente vai aos pés do sacerdote procurar confissão auricular, que faz aquele exame de consciência, que faz aquela confissão e que fica em condição de receber esse banquete eucarístico, a gente vai receber Jesus com a nossa consciência tranquila, porque fez a boa confissão. E aí você vai receber tendo a clareza que ali você está recebendo o corpo de Cristo. Embora a gente receba só na espécie do pão, mas na carne está o sangue. Mas no corpo de Cristo está também o sangue. Então nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. E aí nos tornamos um com Ele. Mas é preciso distinguir, ter esse discernimento, que ali é o corpo e sangue de Cristo. E não podemos receber de todo jeito. A igreja nos convida e diz: felizes os convidados, aqueles que têm a felicidade de acolher o chamado. Todos são chamados, todos são convidados. Mas é como já disse e volto a dizer, porque o evangelho é continuado, né? É sempre Jesus está afirmando: eu sou o pão da vida, eu sou o alimento da vida eterna, quem come deste pão viverá eternamente. Então é continuado esse evangelho. Então eu sempre volto, né? Como falei ontem, que aqueles que estão em condição de receber, que não tem nenhuma restrição canônica, não deixe essa graça passar. Aqueles que estão em restrição canônica, que não podem receber, e está numa situação que também fica difícil ou não pode regularizar, não se angustie, não se atemorize, não se perturbe. E agora, falar em perturbe, eu lembrei de João 14, onde Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crede também em mim. Então, creia em Jesus, creia no seu amor, abra seu coração à sua grande misericórdia. Não deixe de ir à Santa Missa, porque você não pode receber Jesus na Eucaristia. Como eu disse, você, em obediência, naquele respeito, sabendo que ali é o corpo e sangue de Cristo, e você sabe que não está em condição de receber, por restrição canônica, você vai, recebe ali o pão da palavra, a mesa da palavra, e na hora da distribuição da Eucaristia, você ali no seu cantinho recolhido, você se interioriza, você entra na presença de Deus e recebe Jesus espiritualmente. E a tua obediência será a tua salvação. Pela obediência se chega à salvação. Como pela desobediência veio toda a tragédia do pecado, e aí como está? A desobediência dos nossos primeiros pais. E pela obediência do segundo Adão, que é o Cristo, e da segunda Eva, que é Maria, a obediência deles trouxe também a graça a todo o gênero humano, como os nossos primeiros pais trouxeram a desgraça pelo pecado, e se eles cometeram, passou a todo o gênero humano também, né, essa herança do pecado, pela obediência da segunda Eva, que é a Virgem Maria, do segundo Adão, que é Jesus Cristo, a obediência, acolhendo a vontade do Pai, eles também foram obedientes de tal forma que trouxeram a graça para todo o gênero humano. Então todos nós somos agraciados com o sim de Maria, com o sim de Cristo. Ele veio e deu a vida por mim e por você e conquistou aí a vida eterna. E ele está dizendo: quem permanece em mim e eu permaneço nele, esse terá a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. É preciso distinguir essa realidade. Por isso precisamos estar em condição, nos preparar, buscar o sacramento da penitência, um bom exame de consciência, uma boa confissão, e aí não deixar de receber essa graça que é Jesus Eucarístico. Os que estão em condição de receber, volto a dizer. E aqueles que estão em condição de receber e que vão, também tem que fazer uma boa preparação.
tem que distinguir que ali você está indo receber o corpo e sangue de Cristo. Lembremos o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 27, onde ele diz que, portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Olha que palavra forte que diz o apóstolo Paulo. Que cada um se examine, a si mesmo, diz o apóstolo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O que é que o apóstolo diz? Cada um se examine. Nós podemos orientar, mas não podemos examinar a consciência de ninguém. Nós não somos fiscais de estar aí fiscalizando. A pessoa vai à fila da comunhão, não me convém tirá-la o exame de consciência dela. Nós, como pregadores, leigos que estamos aí na ativa, evangelizando, anunciando Jesus, o que nós podemos fazer é anunciar Jesus, é trazer a verdade da palavra, mas não nos compete ir ali e dizer, ei, saia da fila da comunhão, não. Isso não compete a nós. Como diz o apóstolo Paulo, já no versículo 28 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 28, que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Olha o que está dizendo o apóstolo Paulo, já no versículo 29 de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Aquele que come e bebe o sangue do Senhor sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. E ele vai mais além, ele chega a dizer no versículo 30 que tem muitas pessoas adoentadas por conta até mesmo dessa falta para com o corpo e sangue de Cristo. Como ele diz no versículo 30, esta é a razão, diz o apóstolo Paulo, porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Então não convém, por isso que eu volto a dizer, quem tem o respeito, a atenção, que tem consciência que não está em condição de receber e a sua situação, restrição canônica, também não pode ser regularizada, ou seja, qual não pode? A pessoa vive uma segunda união, constituiu uma família grande, vivem bem, é pai, é avô, não convém separar. Não convém eu aqui aconselhar, separe para que você receba Jesus na Eucaristia. Deus não quer isso. Continue com piedade, conduza seu lar, conduza sua família, confie na misericórdia do Senhor, respeite e dê toda a atenção a esse Santíssimo Sacramento na hora da Santa Missa, com aquele desejo no coração de receber ali a espécie do pão, mas você recebe pela tua fé, pelo teu respeito, espiritualmente a graça de Deus no teu coração. E aí no final será você e Deus e a grande misericórdia do Senhor que vai, com certeza, te dar toda a graça da acolhida. Então tenha confiança, tenha esperança. Tenha esperança. E aqueles que estão em condição de regularizar, eu exorto, regularize. O mais antes possível. Regularize. Porque o pecado ele se dá, o pecado ele se agrava, não é nem pelo o fato em si, o ato em si. É o acomodar-se no pecado. Eu tenho condição de sair daquela situação do pecado, mas eu não quero. Isso se agrava. É diferente daqueles que estão numa situação
tem vontade de receber Jesus, por amor, por respeito, por entender e compreender que está em condição, restrição canônica que não pode receber, mantém-se ali na postura de servo fiel, obediente, não deixa de ir à missa, não deixa de participar, não deixa de estar na comunidade, não deixa de viver os momentos da fé. Esse sim recebe a graça, não tem como. Nenhuma das pessoas que bateram no coração misericordioso do Senhor foram desassistidas por Ele. Nem os pagãos, nem os publicanos, nenhum daqueles que bateram no coração misericordioso do Senhor foram deixados de lado. Ele os atendeu prontamente. Então, se você vai à Santa Missa, participa bem, recebe o pão da palavra e no momento da mesa da Eucaristia, por aquela restrição que você tem consciência que não pode, mas você fica ali submisso diante da grande bondade do Senhor que ali está, e você fica ali rendido, coração contrito e ali com ato de piedade, vem Jesus, visita meu coração. Não te posso receber na espécie do pão, mas te recebo espiritualmente no meu coração. Você vai receber a graça. Isso sem nenhuma dúvida. Então, meus irmãos, que nós entendamos que é grande graça esse santo sacramento. Então, as pessoas que têm condição de regularizem o quanto mais antes possível. E volto a dizer, na igreja, ambas as paróquias aqui da nossa cidade, Brejo Santo, São Francisco, Sagrado Coração de Jesus, tem pastorais em movimento que estão a par de sair, que toma conta dessas situações de auxiliar, intermediar a regularização da situação que é uma restrição canônica que impede de receber esse sacramento. Pastoral da Família, o SCC, eles estão aí para ajudar a paróquia, ajudar o padre nessa situação, ajudar a comunidade. Então procure e busque regularizar essa situação. E nós que estamos aí sempre indo à mesa da comunhão, lembremos do que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27, especificamente no versículo 29. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Possamos distinguir que ali é o corpo, o sangue de Jesus. Eu não posso colocar em qualquer local. Quando eu digo qualquer local, não é que nós somos qualquer coisa, não. Mas nós devemos examinar como está a casa onde eu vou colocar ele. E aí onde eu digo, buscar o sacramento da penitência, fazer um bom exame de consciência, uma boa confissão e receber esse sacramento da salvação. Então, que nós possamos confiar em Deus cada vez mais, buscá-lo de todo o coração, confiar na sua misericórdia, ter todo o amor, toda a atenção a esse Deus que se deu por cada um de nós. Ele se deu. Jesus se deu na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Assim como o Pai que me enviou e vive, eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. E aí ele volta a falar do maná. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Vida eterna. Meu irmão, minha irmã, Jesus está prometendo vida eterna. É Jesus que está falando. Será que é difícil de você acreditar? Ora, se fosse eu que estivesse falando, você poderia até duvidar, mas é Jesus que está afirmando. Jesus que está afirmando. Eu estou só dizendo aqui o que ele já disse. Estou só reafirmando o que ele já afirmou. Eu estou aqui como um arauto, aquele que está pregando o que Cristo prometeu, afirmou. Aqui é a palavra de Deus. É Deus, não é homem, meu irmão. É Deus que está falando.
Vida eterna, então vale a pena lutarmos para não perder essa vida eterna já conquistada e adquirida no sangue de Cristo. Mas o demônio, ele é aquele que fica entretendo, enganando, distraindo, para que a gente fique aí enfaixado, engessado, amordaçado, preso a tantas coisas e a gente não vá para a graça de Deus, buscar a graça de Deus, que a gente não vá ali receber essa grande graça, que é a Eucaristia, que é a presença do Senhor. Não há, dentro da nossa fé católica, não há algo mais sublime, oração mais eloquente, mais poderosa. Não há nada das nossas orações de piedade que venha superar a Santa Missa. Olha, não há nada que venha superar a Santa Missa. Então veja que graça, Santa Missa. Então não deixe de ir à missa por nada, não deixe de participar dessa graça por nada. Volto a dizer, mesmo que você esteja em condição de restrição canônica e não possa receber Jesus na Eucaristia, vá à missa. Participe da mesa da palavra, receba o pão da palavra, receba ali as orações, faça a sua oração, vivencie bem aquele momento e receba Jesus no íntimo do teu coração espiritualmente. E a graça vai fluir no teu coração. Não deixe de ir à Santa Missa. Não deixe de participar dessa graça tão grande na vida de todo aquele que crê. A minha carne, verdadeiramente uma comida, meu sangue, verdadeiramente uma bebida. Quem vem a mim, que o Pai enviou, eu não o deixo de lado. Eu não o jogo fora, eu acolho no meu coração de Jesus. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no dia de hoje. Peço a você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se é, indique esse canal ao amigo, à amiga, ao compadre, à comadre, ao irmão, à irmã, a quem teu coração aí indicar, suscitar. Compartilhe, indique, para que possa também se inscrever e aí possamos nós nos tornarmos cada vez mais uma família grande nesse canal, levando a palavra de Deus que precisa ser levada e anunciada, principalmente no mundo de hoje. Obrigado você que esteve até agora aqui meditando a palavra de Deus. Fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade. Paz e bem.